Oi, Guilherme, tudo bem? Hoje eu vou fazer a explicação para você da atividade de língua portuguesa da semana 8. Olá, estudante! Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos das aulas 30, 31, 32, 33 e 34. Vamos ler, conhecer e interpretar classificados poéticos e compreender suas características. Bons estudos! Você já ouviu falar em classificados poéticos? Classificados poéticos são textos considerados como textos literários, a exemplo dos poemas. Então, são um tipo de poema, tá, Guilherme? Classificado, não sei se você lembra, mas com certeza você já deve ter estudado no quarto ou no quinto ano, que são textos que a gente faz faz anúncios, na verdade, quando a gente quer vender, quer comprar alguma coisa, quer fazer uma doação, tá? Esses tipos de textos que a gente pretende vender, comprar, doar, são chamados de classificados. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com classificados poéticos, tá? Embora se pareçam com os classificados presentes em jornais, eles vendem uma ideia em tom poético, reflexivo, sem objetivo financeiro, como poderia ser a venda de algo real. Vamos ler um classificado poético. Então, na verdade, não está querendo vender nem comprar nada, né? É só um texto ali que tem o sentido de uma poesia, tá? Então, ali, qualquer coisa. Parte A. Vende-se em estado de novo, pouco cabelo branco, sem vícios, movido a gasolina. Álcool de jeito nenhum. Pega na primeira partida, não para nunca, sempre de boa vontade. Cara legal, nunca te deixa na mão. Engata na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e até na sexta se você topar. Nunca falha aos domingos. Dá marcha ré sempre que for preciso. Deixa bater o maior vento em você. Liberdade total. Faço doação no caso de nenhum interessado. Parte B. Vende-se, aluga-se, troca-se. Mãe usada, em estado de nova. Cabelos pintados recentemente, sem vícios, movida a diesel. Pé na subida, topa tudo sem reclamar. Te deixa folgar legal. Se te deixar na mão, é porque você esqueceu da água, de dar uma passada no poço, de conferir esses detalhes comuns. Então, quem escreveu esses classificados foi a Thelma Guimarães Castro Andrade. Tá? No texto, são usadas várias expressões muito comuns em anúncios classificados e outras que não são. As expressões comuns, que a gente geralmente vê nos classificados, são vende-se, aluga-se, troca-se em estado de nova, movida a diesel. E as expressões que não são comuns, que essas não a gente só vai encontrar, Guilherme, nos classificados poéticos, tá? Cabelos pintados recentemente, sem vícios, pega na subida e na descida, topa tudo sem reclamar. O texto qualquer coisa tem a estrutura parecida com a de um anúncio classificado, mas é um classificado poético por utilizar a linguagem literária em sentido figurado. No classificado, a linguagem deve ser literal e objetiva. O que é figurada? O que é a linguagem literal? Sentido literal é aquele sentido usual, denotativo da palavra. Mas o que significa denotativo? É o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, o sentido da palavra dicionarizado, né? Então, o sentido literal, por exemplo, ali quando ele fala assim, vende-se, né, num classificado, significa que a pessoa quer realmente vender, num classificado comum. Num classificado poético, não. Classificado poético, Guilherme, ele tem só a intenção de ser um texto para entreter a gente, para distrair, né? Então, sentido literal seria o sentido real das coisas. Quando eu falo assim, por exemplo, eu caí, me machuquei e saiu sangue do meu joelho. Isso é o sentido literal. Agora, quando a gente está fazendo assim um trabalho que é muito difícil, que você fala assim, nossa, eu dei o meu sangue por esse trabalho. É um sentido figurado, porque a gente não está dando sangue para fazer trabalho nenhum. É só uma expressão para explicar que a gente fez um esforço muito grande, tá? Esse é o sentido figurado. O sentido literal é aquele que a gente está falando realmente aquilo que a palavra significa, tá? Então, ali continuando.
Sentido figurado. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em sentido. Quando a linguagem, na verdade, ali está errado, faltou um não. Quando a linguagem não está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. Veja exemplos retirados do classificado poético lido acima. Sentido literal do pai, né? Pouco cabelo branco, sem vícios, né? Quer dizer do quê? Que isso é verdade, que ele é um pai que não tem muitos cabelos brancos, que ele tem poucos cabelos brancos e não tem nenhum vício. E qual que é o sentido figurado? Movido a gasolina, pega na primeira. Por quê? Porque uma pessoa não é movida a gasolina, né? Isso significa o quê? Que quando ele vai sair, ele vai de carro e o carro que é movido a gasolina, né? Como ele anda com o carro, ele usa essa expressão ali no sentido figurado. Pega na primeira. É a mesma coisa, é uma expressão que, na verdade, ela é utilizada para carros, mas ela foi utilizada ali no texto para falar do pai. Vamos aprofundar um pouco nossos conhecimentos. Os anúncios classificados têm como principais funções comunicativas as seguintes categorias: empregos ou oportunidades, quer dizer, para que servem os classificados, né, Guilherme? Para as pessoas conseguirem emprego, né, uma oportunidade de trabalho, de estágio, para vender ou alugar imóveis. Imóveis são casas, apartamentos, terrenos, né? Para comprar ou vender móveis, veículos, algum serviço e objetos no geral. Além disso, as pessoas podem utilizar as páginas de anúncios para procurar algo que desejam. Então, quando você quer comprar alguma coisa, está interessado em comprar, em alugar, geralmente você lê classificados, né, para encontrar isso que você está procurando, tá? Os classificados poéticos são versos cheios de poesia e que geralmente anunciam a venda, a troca de algo, aluga-se ou procura-se algo. Esses textos imitam a estrutura do gênero classificado que circula em jornais impressos ou online. E é poético porque não oferece coisas materiais, mas sim sensações. Então, aquilo que eu falei, ele não está vendendo nada, né? Um texto só para a gente se divertir. No intuito de expor de maneiras diversas as suas intenções, os autores fazem uso das figuras de linguagem como recursos da língua, os quais funcionam também como marcadores de estilo de escrita. Esses elementos linguísticos estão muito presentes nos textos literários, como poemas, romances e contos. Vamos conhecer duas figuras de linguagem de som ou harmonia. Então, tem ali dois tipos de figura de linguagem que são usadas nesses classificados, Guilherme, que é a aliteração. O que é a aliteração? Consiste na repetição ordenada dos mesmos sons consonantais. Então, quando num texto poético, quando num poema, esse poema fica repetindo várias vezes as mesmas consoantes as consoantes, lembrando, né, que são todas aquelas letras que não são vogais. Tirando, então, o A, E, I, O, U, todas as outras letras do alfabeto são consoantes. Então, a literação é quando a gente usa muita repetição de determinadas consoantes num poema, tá? E daí tem ali também a assonância. A assonância consiste na repetição ordenada de sons vocálicos idênticos. O que são sons vocálicos? São os sons das vogais, quando repete muito alguma vogal específica, né? As vogais são o A, E, I, O, U, tá? Então, ali embaixo tem um exemplo de aliteração, quando repete o quê? As consoantes, né? Daí tá até grifadinho ali, tá de preto mais forte, né? Com um tracinho embaixo. Atenção! Compro gavetas, compro armário, cômodas e baús. A aliteração foi ocasionada pela repetição ordenada de mesmos sons consonantais, do C e do PR. Então, no compro de novo e no cômodas, né, que repetiu bastante vezes a letra C e também o encontro consonantal PR, tá? E ali diz assim: veja um exemplo de assonância. Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
repetição ordenada de sons vocálicos idênticos ocasionados pela vogal E. Então, veja ali que tem várias vezes a vogal E nas palavras, né? Que ela tá até ali grifadinha, mais escuro, né? Tá de preto mais forte, com o tracinho embaixo, porque ela dá um som diferente na frase, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, tá? E tem ali um outro exemplo de aliteração, tá? Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, né? Qual é a vogal que ele repete? É a vogal U, tá? Sempre fica repetindo a vogal U nas palavras. A maioria das palavras, né, tem essa vogal ali nesse trechinho, tá? Que é uma música do Djavan. Agora ali na segunda parte, Guilherme. Agora vamos ler um poema. É uma pergunta ali, né? Bilhete ao pai adotivo. Eu não estava no porta-retratos de ninguém. Vagava desnudo nos corredores da solidão. Um dia teus braços amarrados soltaram-se e acolheram-me. Surpreso, fui ao teu encontro, vacilante criança sonegada de amor. Alimentado pelo teu colo, bebi tua água, mastiguei teu pão. Teu amor de pai me fez corado, tranquilo, feliz e menino. Hoje sou o teu retrato. Então, ali embaixo está a autora, que é a I.D.S. Rostin Lima, né, no livro Roda Poética Dia dos Pais. Tá? Então, o que esse poema fala? Né? É um poema, né, de um menino, né, que estava lá para adoção, né, e foi adotado. Né? E esse poema fala um pouquinho dessa relação desse menino quando foi adotado. O poema é um gênero textual no qual o conteúdo é expresso em versos, né? Cada linha representa um verso, que a gente já viu isso lá nos outros textos, né, Gui? O conjunto de versos forma a estrofe. Em um poema, existe uma voz que fala, que expõe ao leitor o sentimento que emerge do poema. Essa voz que fala no poema chama-se eu poético ou eu lírico. Ele não deve ser confundido com o autor real do poema. Então, com certeza, assim, bem provável que ali a autora do poema, que se eu não me engano é uma autora, né? Que essa pessoa, que ela, quando ela escreveu esse poema, ela não estava contando uma situação vivida por ela, né? Ela criou lá um personagem, criou ali uma outra pessoa que é chamado de eu lírico, e esse poema fala a história dessa pessoa que ela imaginou, que ela criou, tá? Então, quando a gente vai escrever uma história também, nem sempre a gente está escrevendo uma história de algo que aconteceu com a gente, né? Às vezes a gente cria uma história e escreve, né? Quando a gente tem que fazer alguma atividade da escola, tá? Então, esse eu lírico e eu poético é quando a gente está escrevendo e cria uma personagem que vai viver aquele poema, aquela história, tá? O que o eu poético pretende comunicar nos versos do poema Bilhete ao Pai Adotivo? O eu poético pretende comunicar que não tinha afeto e amor, ou alguém que se preocupasse com ele e que o protegesse. Isto é, ele era sozinho e abandonado. Então, nesse poema ali em cima que a gente leu, Guilherme, ele fala disso, né? Que ele não tinha amor, que ele não tinha ninguém, né? Até que ele foi adotado, né? E daí começou a ter afeto, ter amor, tá? E agora vem a nossa atividade, né? Agora é a sua vez. Responda o exercício e até a próxima semana. Leia o fragmento é pedaço, tá? Leia o fragmento abaixo e destaque o verso em que foi utilizada alguma expressão em sentido figurado e comente o sentido atribuído a essa expressão. Então, tem ali 3 versos. Alimentado pelo teu colo, bebi tua água, mastiguei teu pão. Qual desses 3 versos, Guilherme, está no sentido figurado, né? Que é o sentido que não é aquele literal, tá? Veja ali, ó, alimentado pelo teu colo. Será que o colo da pessoa serve para alimentar a outra, né? Então, ó, na minha opinião, né, seria esse verso, alimentado pelo teu colo, que tem o sentido figurado, né? Mas o que significa isso, né? O que será que significa alimentado pelo teu colo? É isso que você vai ter que explicar ali embaixo nessas linhas.
né? Você pode, por exemplo, dizer o quê? Que quando esse menino foi adotado, que ele teve um pai, né? Que o colo do pai fez ele sentir amor, então que ele foi, né, alimentado pelo amor desse pai, né? Que ele passou a ter carinho e isso fez bem para ele, né? Essa é uma ideia aqui que eu tive, tá? Mas se você entendeu essa expressão de outra maneira, você também pode escrever, tá bom, Guilherme? Boa atividade, qualquer coisa manda mensagem, tá bom?